Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos lá. Bom, eu sou Ana Paula, sou médica, sou pediatra e neonatologista, sou graduada pela EMESCAM, aqui no Espírito Santo, com residência médica pelo Hospital Municipal do Tatuapé e titulada em neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Boa noite, eu sou Jordana Coelho, médica, pediatra e neonatologista também, graduada pela Universidade de Vila Velha, com residência médica pelos hospitais César Leite, em Manhuaçu, e Odilon Berens, em Belo Horizonte. Nós trabalhamos em UTIs neonatais e salas de parto de hospitais públicos e privados, aqui da Grande Vitória, no Espírito Santo, que é o estado onde a gente mora. Durante o ano passado, a gente observou um aumento de médicos pediatras. Contar um pouquinho para vocês da nossa história, tá? A gente observou um aumento de médicos pediatras dando plantões, médicos não neonatologistas, atuando na assistência com recém-nascidos, nos hospitais em que a gente trabalha, motivado muitas vezes pela escassez e pela sobrecarga de trabalho desses profissionais. Diante desse cenário, a gente decidiu criar a Neonatedu. A Neonatedu é um programa de educação em neonatologia que tem como objetivo melhorar a assistência aos bebês em sala de parto e durante a sua internação, e tornar o aprendizado dinâmico e objetivo. Inicialmente, ele foi pensado para auxiliar médicos que atuam em salas de parto, então pediatras, médicos recém-formados que também atuam com pediatria e que não tinha essa expertise, né, para poder lidar com bebês que iriam trabalhar com isso, mas não tinham esse conhecimento mais aprofundado. Então, a princípio, a gente criou o Neonatedu para eles, né, ajudando então na prestação de um atendimento mais qualificado, mais humanizado, além de ensinamentos, né, do alojamento conjunto e estabilização dos pacientes graves. Com o tempo, nós fomos percebendo que já era óbvio que um atendimento de excelência necessita muito mais do que uma boa assistência médica. É preciso de uma equipe integrada, uma equipe que fala a mesma língua, uma equipe respeitosa, competente e disposta a prestar o seu melhor em prol do nosso maior foco, que é o bem-estar do nosso paciente. Além disso, também, para nossa surpresa, muitas pessoas, né, que fazem parte dessa equipe multidisciplinar procuraram a gente, né, Uhum. demonstrando interesse em aprender mais também sobre o assunto, principalmente sobre sala de parto. A gente sabe que existem lugares também mais no interior em que a assistência do recém-nascido em sala de parto, ela é por vezes realizada por parte pela equipe multidisciplinar mesmo, principalmente os enfermeiros, às vezes por falta de pediatra, às vezes porque os pediatras estão ocupados, né, pelas grandes demandas, ou porque os pediatras às vezes não queiram ou não podem ir para esses lugares mais longínquos, né? Nos grandes centros também aqui, por exemplo, a gente tem observado uma alta demanda de nascimentos, né? E é comum nos hospitais que a gente trabalha ocorrerem nascimentos ao mesmo tempo, e às vezes o pediatra pode não estar presente em algum deles, né? Então, por isso a gente preparou essa aula. Para quem é essa aula, então? Né? Essa aula é para quem faz parte da equipe multidisciplinar, seja um enfermeiro obstetra, um enfermeiro neonatal, um enfermeiro generalista, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, um graduando, né, que pretende atuar em sala de parto ou UTI neonatal, ou que já atua há muitos anos e que pretende se aprofundar e se atualizar na reanimação neonatal, né? Mas a gente precisa também dizer para vocês que essa aula não é para quem está aqui só de curioso ou para quem não faz parte dessa equipe de assistência à saúde, porque esse conteúdo é estritamente para esse público, né? Para quem lida diretamente com os pacientes. Antes da gente começar, a gente queria firmar um compromisso com vocês, né? Nós preparamos esse conteúdo com bastante cuidado, nos esforçamos para trazer algo útil e relevante que vai mudar a forma que você atende, que vai te dar mais confiança e segurança durante o plantão. Por isso, precisamos também do seu compromisso de ficar com a gente até o final dessa aula. O nascimento de um bebê sempre é um motivo de muita alegria. A gente pensa no quartinho, nas roupinhas, numa gestação saudável, se prepara para um parto tranquilo, e na maioria das vezes é assim que acontece. Mas quando acontece alguma coisa de errado, né, alguma coisa durante a adaptação desse bebê de dentro, né, de dentro da barriga para aqui para o meio externo, é a hora da gente colocar o nosso conhecimento em cena.
Então, é a hora da gente estar em um ambiente adequado, com equipamentos checados, com conhecimento, para a gente poder ter a segurança de prestar uma boa assistência ao recém-nascido, sem medo, sem desespero. Né? Então, o objetivo dessa aula é justamente passar para vocês essa segurança, para que, estando numa situação em que o bebê precisa de ajuda, de auxílio, você saiba a melhor maneira de agir, mantendo a calma, sabendo auxiliar o pediatra durante as situações de emergência ou assumindo o início da reanimação até a chegada do médico. A gente também quer enfatizar que a nossa aula não tem o objetivo de substituir o curso de reanimação neonatal que a Sociedade Brasileira de Pediatria oferece, né? Eles têm um curso tanto para médicos quanto para a equipe multidisciplinar. Então, assim, pelo contrário, a gente está aqui reforçando a importância deles e a necessidade desse curso também. A gente está aqui como um extra, um a mais, trazendo facilidade e dinamicidade para vocês entenderem e colocarem em prática. Tá? Essa aula, então, vai ter como abordagem a integração da equipe multidisciplinar na assistência ao recém-nascido de baixo risco na sala de parto. Como a gente começa, então? A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o ambiente para a recepção desse recém-nascido. Idealmente, o primeiro passo a ser feito é a gente se apresentar à equipe e à família, além de fazer uma rápida anamnese com a mãe, com o objetivo de identificar os principais fatores de risco que aconteceram durante aquela gestação, como uma prematuridade, malformações congênitas, doença hipertensiva específica da gestação e diabetes mellitus gestacional, ou situações de emergências como descolamento de placenta e prolapso de cordão que podem estar acontecendo naquele momento. A gente precisa respeitar esse ambiente, esse momento que está sendo vivido por aquela família e por aquela mulher. Ele é único e foi muito sonhado por ela. Né? Seja sempre muito cortês e discreto ao entrar na sala de parto. Né? Prepare o ambiente para o nascimento, idealmente antes da fase final do trabalho de parto. Né? A gente precisa enfatizar que o objetivo desse preparo da sala de parto não é facilitar a vida do pediatra ou gerar ainda mais serviço, né, para os técnicos, para quem está montando ali. O objetivo é a gente ter um ambiente preparado e seguro para receber o recém-nascido, prevendo sempre as possíveis intercorrências que possam acontecer. E aí, como a gente vai preparar, então, essa sala de parto? Né? A gente vai checar sempre, em todas as salas de parto, todos os materiais e equipamentos que a gente pode precisar. Então, antes de cada parto, a gente precisa checar na parede o fluxo de oxigênio e ar comprimido e deixá-los ligados. Testar também o vácuo para o aspirador com frasco, como vocês estão vendo na foto. Verificar a presença da borracha de aspiração e da sonda uretral número 8 e também deixar conectada. No prematuro, a gente pode até deixar conectado uma 6, porque se for um prematuro extremo, porque a boquinha é um pouquinho menor. Checar também a sua fonte de calor radiante, que pode ser um berço aquecido ou uma UCI, que é uma unidade de cuidados intensivos neonatal, que é essa que vem com todo esse aparato. E ajustar a temperatura desse berço, é preciso que ela esteja aquecido na hora que a gente for receber esse recém-nascido. Checar o balão autoinflável, que é o AMBU. A gente vai verificar a válvula, o reservatório, a conexão com o oxigênio, aquela válvula pop-off, se ela não está travada, né, que ela vai gerar uma pressão maior para o pulmão do bebê e vai acabar podendo gerar um barotrauma, né? E vai ver se a máscara também é adequada para aquele recém-nascido, né? Se disponível no seu serviço, você vai testar também o Baby Puff, que é o ventilador mecânico manual com peça T, né? Com ou sem blender. Esse da foto tem um blenderzinho associado aqui na lateral. O blender é um misturador de oxigênio, né? Ele vai titular a quantidade de oxigênio de 21 a 100%, para que a gente não ofereça oxigênio demasiado ao recém-nascido sem ser necessário, né? A gente vai também deixar em local de fácil acesso, né? Touca, compressa, campo aquecido, no mínimo 2, né? Um para ser descartado logo após que a gente recebe o recém-nascido e outro para manter ele aquecido. A gente tem que ter clamp ou elástico para clampear o cordão umbilical, lâmina de bisturi ou tesoura para cortar o excesso do coto e pulseiras de identificação, que a gente recomenda que sejam duas. Uma vai na mão esquerda, porque na mão direita a gente usa para monitorização,
né? E o outro vai em um dos pezinhos, qualquer um dos dois, né? E também testar e ter um termômetro em saco plástico, que eles vão ser necessários para verificar a temperatura e também manter a normotermia do bebê. Além disso, a gente também verifica a presença e o funcionamento do laringoscópio e das lâminas, né? A gente sempre vai verificar as lâminas, tem a lâmina 0, que é para prematuro, a 00 para prematuro extremo e a 1, que é para termo. Né? Os tubos sem cuff, normalmente a gente deixa na maleta um tubo 2,5, que é para um prematuro mais extremo, 3, 3,5 e 4. O 4 é mais difícil da gente usar, a não ser com as crianças muito grandes ou que nascem muito hipotônicas. A gente precisa deixar separado todos eles. E a máscara laríngea, que está aqui também no slide no cantinho à direita de vocês, que para o recém-nascido a gente tem a máscara laríngea de tamanho número 1, né, que é a única usada para esse período neonatal. E a gente sempre deixa também a maleta de urgência num local de fácil acesso, né? Porque a gente, mesmo que se trate de uma sala de parto de baixo risco, a gente precisa deixar sempre todos os materiais checados. Então, assim, é importante que em todos os partos, todos os equipamentos, eles precisam estar testados. E o material todo, ele precisa estar separado também. Mesmo que seja uma sala de parto de baixo risco, né? Todo parto é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes, é aquele parto que não tem nada para dar errado e que pode dar errado. Então, se a gente não tem isso preparado e vai correr atrás de pegar um material, pegar outro, preparar, montar, a gente perde aquele tempo ali do bebê. Então, a gente precisa ter preparado para todo e qualquer tipo de parto, todo o material, porque se o bebê vier a precisar, tá tudo pronto, né? Então, assim, tempo é vida. Então, a gente precisa estar atento a isso, precisa deixar tudo pronto mesmo. E todos têm que estar prontos para agir rápido. Então, para não perder tempo, de novo, deixar tudo separadinho. Então, vocês conseguem entender a importância do trabalho em equipe, principalmente assim no contexto da sala de parto, que é o foco da nossa aula. Para entender melhor a importância do trabalho em equipe, a gente precisa primeiro entender o conceito do que é uma equipe. Então, uma equipe é definida como um grupo de pessoas com conhecimentos que se complementam, né, compromissadas com um único propósito pelo qual todos estão mutuamente responsáveis. Então, é uma responsabilidade de todo mundo, aquela sala de parto, aquela saúde daquele bebê. O nosso compromisso sempre vai ser com a vida do nosso paciente e nós todos somos responsáveis por ele. Né? Independente do papel que a gente esteja exercendo ali naquele momento, nós somos todos igualmente importantes para poder essa engrenagem funcionar adequadamente, cada um com sua peculiaridade, cada um com seu conhecimento. Então, nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras, com conhecimentos diferentes, e isso é o que faz que a gente se complete e faça uma equipe melhor, né? O conhecimento de um somado ao conhecimento do outro. Então, assim, sempre uma equipe que se respeita, que se comunica de forma eficiente, então falar claramente um com o outro o que quer, o que precisa, que complementa com a sua diversidade, é fundamental para o sucesso do trabalho, principalmente para o sucesso do bebê. A importância do trabalho em equipe, ela não pode, não deve jamais ser subestimada. A pessoa achar que ela sozinha consegue reanimar, que ela sozinha consegue fazer a diferença, está completamente enganada. A gente precisa, sim, de uma equipe bem integrada, bem capacitada, que fala a mesma língua para esse bebê. De novo, a gente trabalha com vida de seres humanos muito frágeis, que está, assim, sendo muito esperada por toda a família, né? Não só por aquela mãe, pelo pai, mas por toda uma família, por toda uma rede de amigos, enfim. Então, se todos nós estivermos empenhados em fazer o nosso melhor, cada um fazendo o seu papel para o paciente, certamente a gente vai ter mais êxito, mais sucesso nessa abordagem desse bebê. Então, hoje, a gente escolheu, como forma de contribuir também para ampliar esse conhecimento de vocês, abordar duas situações que são muito comuns na sala de parto desses bebês de baixo risco, né? O nascimento do bebê sem intercorrências e o nascimento de um bebê que nasce hipotônico ou sem respiração espontânea e que responde ao estímulo do obstetra. Então, a gente vai começar com o nascimento sem intercorrências. O que é um nascimento sem intercorrências? É quando o bebê nasce bem, ele chora,
e ele tem bom tônus, né? Aí, então, quando ele nasce assim, a gente procede, então, o clampeamento oportuno do cordão. O que significa clampear o cordão de forma oportuna? É a gente fazer esse clampeamento com 1 a 3 minutos, ou até parar de pulsar o cordão umbilical, né? Isso é importante para o bebê. Essa passagem de sangue para o bebê é importante para evitar anemia, né, posterior, principalmente para os prematuros, né? Então, essa passagem, essa espera é importante, apesar de muitas vezes os obstetras estarem com pressa, né? Às vezes de clampear, querem clampear rápido, é importante a gente enfatizar e pedir para que se espere pelo menos esse primeiro minuto. O bebê, então, é colocado no pele a pele com a mãe, né? E os cuidados são feitos no colo da mãe, para o estabelecimento de vínculo, tanto no parto normal como na cesariana. A gente deve sempre respeitar a hora ouro, sempre que for possível, né? Então, um bebê nascendo bem não tem motivo para a gente não respeitar a hora ouro, a não ser que seja uma cesárea, a mãe não esteja bem, e aí a gente tenta fazer a hora ouro, por exemplo, com o pai, né? Colocando no colinho dele. É importante esse imprint, esse primeiro contato, né, do neném com os pais, né? Ou com o outro acompanhante que estiver na sala de parto. As medidas, o exame físico, os outros cuidados vão ser realizados após a hora ouro, né? O ideal é que ele não, é que esse bebezinho não saia em momento algum da presença dos pais. Ainda assim, se for necessário que ele saia, ele sempre vai ser identificado, de preferência com aquelas 2 pulseiras que a gente estava falando na hora de preparar a sala de parto. É muito importante a identificação. Nesse momento, a gente vai mostrar para vocês o vídeo de uma sala de parto de um bebê sem intercorrências. Deixa eu mostrar para vocês. A gente faz a testagem, primeiro, né, dos materiais. É feito o clampeamento oportuno do bebê. A gente recepciona o bebê pertinho da mãe, leva ele para esse primeiro contato. Ó, o clampeamento do cordão está sendo feito imediatamente ali no colinho da mãe, com cuidado, com auxílio. A importância da equipe ali junto para estar protegendo o bebê naquele momento. E ele é colocado no colinho da mamãe para fazer a hora ouro. Proteção colocando a touquinha. Então, essa foi uma sala de parto realizada de um bebê sem intercorrências, né? Como vocês viram, a gente faz a testagem de todo o material antes. O bebê nascendo bem, a gente pega ele, leva juntinho para a mãe, clampeia o cordão de forma oportuna, deixa ali e ali ele fica. Aquele bebê ficou ali 1 hora depois da realização da hora, a gente pega naquele momento para levar para o berço, fazer o exame físico, fazer o PVPI e a vitamina K, e fazer o exame físico depois, sempre junto com o pai do nosso lado, né? Para ele ver, até mesmo para ver o que a gente está fazendo. E junto com a berçarista que está junto da gente normalmente sempre, né? Para auxiliar nesses momentos de corte do cordão umbilical, né? Para auxiliar para não machucar o bebê também naquele momento, que às vezes pode acabar acontecendo. Agora, o nascimento de um bebê hipotônico ou sem respiração ou choro. Nesse momento, quando o bebê nasce sem respiração ou choro, a gente solicita ao obstetra que faça 2 estímulos no dorso do bebê, suaves, né? Se o bebê responder, a gente faz um clampeamento oportuno do cordão umbilical e faz os demais passos, assim como a gente já fez até agora, demonstrou até agora para vocês. A gente vai mostrar para vocês agora o vídeo do nascimento da Marina, que é a nenenzinha da Jordana. Então, a gente vai mostrar para vocês o parto dela, que aconteceu justamente isso. Precisou ser feito um estímulo no dorso para que ela reagisse e a gente pudesse fazer o clampeamento oportuno dela. Deixa eu compartilhar com vocês. Isso, vai. A mãe sempre deve ser respeitada, qual é a posição que vai ficar, né, nesse momento. O pai sempre de apoio emocional do lado, né, a obstetra respeitando o momento dela, sem intervenções desnecessárias, todo mundo esperando o momento e a forma como a gestante quer parir, né? Ela resolveu trocar de posição, não estava legal para ela. E a Marina foi um bebê surpresa. A Marina, a gente não sabia o sexo da Marina. O apoio da equipe no lado, ó, do pai, né, da médica do lado, a equipe atrás ali, tem uma outra pessoa da equipe atrás abanando. A Marina nasce, percebam, ela nasce hipotônica, a obstetra está fazendo o estímulo no dorso,
ajudando a Marina a nascer. Ela segue hipotônica, É. segue cianótica. A mãe segue estimulando, mas a Marina responde, fica no colinho. Não está chorando, mas está respirando bem, né? Não tem necessidade de sair. Marina fez só hora ouro, mamou lindamente na sua primeira hora de vida. Né? Esse vídeo foi posterior que ela foi examinada depois. Marina no bercinho, identificado, ó, com a pulseirinha no braço, com toquinha, no colinho do papai, fazendo vínculo, também esse imprint que a gente estava falando, né? Esse contato olho a olho com o papai, que é importante também. O pai nasce pai nesse momento, né? Então é importante também esse contato, primeiro contato com o pai, com a família. Esse foi o nascimento da Marina, nosso bebê surpresa. Está vindo outro por aí, daqui uns dias. Vou voltar aqui agora para a nossa aula. Bom, e aí? Se mesmo assim esse bebê não responder, o obstetra fazer o estímulo e ainda assim esse bebê continuar hipotônico. E aí a gente vai ter que fazer esse clampeamento imediato do cordão. A gente não vai poder esperar esses 1 a 3 minutos para clampear o cordão umbilical. E o bebê é levado diretamente para o berço aquecido e monitorizado, né? Com monitor cardíaco, se disponível, e com o oxímetro de pulso. Sempre quando o bebê é levado para o berço, ele deve ser monitorizado. A partir daqui, né, a gente vai precisar da reanimação neonatal e da assistência de um pediatra. Caso o pediatra não se faça presente nesse momento, a gente quer que seja você a pessoa mais capacitada a atuar nesse momento, sendo capaz de prestar esse primeiro atendimento de uma forma ágil e tranquila, até que outra pessoa da equipe busque por um médico, né? Que se preciso for para outros passos. A sua agilidade na tomada de decisão aqui é crucial para o desfecho desse bebê. Quando a gente está frente a uma situação de gravidade, que a vida de um bebê depende único e exclusivamente da gente, a chave do sucesso é sempre a gente estar dotado ali de conhecimento, né, para poder manter a calma, saber a melhor forma de agir, não desesperar, né? Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente não consegue se sentir seguro, então a gente não acaba não tomando as melhores decisões ali para o momento do bebê, né? E a maior tristeza da vida de uma família é perder um bebê. O bebê que foi tão sonhado, que foi tão desejado. E nós, enquanto profissionais de saúde, médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, enfim, qualquer profissional que está ali naquele momento, a gente precisa estar todo mundo unido, todo mundo voltado para o único propósito, que é fazer desse um dia de alegria e boas recordações. Então, se naquele momento acontece algo inesperado e você fica sem saber o que fazer, você não pode proporcionar isso àquela família. Você sabendo o que fazer, você já consegue ganhando tempo até chamar alguém, até, né, o médico chegar, ou enfim. Então, imagina a sala de parto em que, por um motivo de, não sei, um outro nascimento que está acontecendo ao mesmo tempo, o pediatra às vezes já está num outro parto, já está dando assistência, às vezes, a um outro bebê que nasceu mal também, que também pode acontecer, e aí ele não consegue estar presente no momento em que esse bebê nasce. E aí esse bebê não nasce bem. Então, assim, eu tenho certeza que uma das maiores realizações de nós profissionais é ter contribuído diretamente para entregar esse bebê vivo, né? Para entregar esse bebê bem para a mãe. Porque mais do que entregar vivo, é entregar bem. Então, quando a gente faz ali aqueles passo a passo, sabendo o que a gente está fazendo, de uma forma adequada, de uma forma que segue, né, tudo certinho, a gente sabe que a gente não está entregando só um bebê vivo, a gente está entregando um bebê bem, que vai crescer bem, que vai se desenvolver bem, sem sequelas, sem danos nenhum. E isso é o mais importante. E saber que aquela vida está nas suas mãos, né? Então a gente precisa fazer por merecer a confiança daquela família, porque quando a família vai ganhar o bebê, ela está confiando em todo mundo que está ali. Né? A pessoa se entrega completamente, é uma situação de completa vulnerabilidade da mulher, é o momento que a gente está mais vulnerável nessa vida, então, assim, a gente entrega, a gente simplesmente fala, faz o que for necessário. Então, a gente está com esse conhecimento, a gente está certo do que está fazendo, além de passar tranquilidade e segurança para a família, para a gente também, é a tranquilidade que você pode ir para casa, colocar a cabeça tranquila no travesseiro,
né? Sem ficar preocupada de por que que eu não fiz melhor, eu podia ter feito, e se eu soubesse isso, e se eu tivesse feito aquilo, né? Sem essas dúvidas. Então, diante da necessidade da gente ter uma equipe integrada, capacitada, pronta para agir, é que surgiu o nosso curso de reanimação neonatal básica, né? Com ele, a gente espera que você, que trabalha em salas de parto, seja na equipe de apoio, auxiliando o pediatra, ou eventualmente quando você estiver sozinho, na assistência direta a esse bebê, que você se sinta plenamente capaz de prestar os primeiros atendimentos de forma efetiva. Então, a gente lembra que os procedimentos mais invasivos, tá? Como intubação, massagem cardíaca, medicações, decidir quando vai entrar ou não com medicação, esses temas não vão ser abordados nesse curso de reanimação neonatal básica, tá? Porque esses procedimentos são de responsabilidade exclusiva de médico. Inclusive, se tiver algum médico aqui assistindo também, tem um outro curso que é para médico. Esse outro que a gente está lançando de reanimação neonatal básica é só para equipe multi, justamente por isso, porque nesse curso não tem essa abordagem, que é exclusiva do médico, né? E as indicações, realização, precisa da presença de um médico habilitado para poder fazer essas intervenções. Fazendo só um complemento junto do que a Jordana está falando, né, do tempo, do que a gente precisa entregar de melhor para o paciente, que não é só, o importante não é só entregar para o paciente vivo, mas entregar o paciente bem, né, a gente fazendo um gancho, inclusive, sobre o que nós postamos, né, sobre a reanimação neonatal esses dias, né, Sim, e que foi alvo de críticas por alguns lados, outras pessoas entenderam o que a gente quis dizer, porque o importante não é só a gente entregar um bebê bem, é um bebê vivo para a família, né? Existem diversas sequelas que podem surgir com o tempo de demora, né, que a gente entrega esse bebê para a família. Então, quanto mais rápido, mais ágil a gente é e quanto mais efetiva é a nossa reanimação, menor a chance de sequela. Então, pode ser que eu entregue um bebê vivo para uma mãe, mas cheio de sequela e que poderia ter sido diferente se eu tivesse atuado de uma forma diferente. Se eu tivesse uma equipe comigo, né, junto daquela reanimação neonatal, se tivesse outras pessoas junto que pudessem auxiliar, né, se eu tivesse competência, se eu tivesse ali pronta para fazer aquela reanimação neonatal. Então, foi isso que a gente quis dizer, né? Que sim. não é só entregar a criança viva, é entregar a criança viva e bem, né? Pensando não só no prognóstico a curto prazo, né? Mas também a longo prazo do bebê. Agora, a gente vai mostrar para vocês, em primeira mão, então, o nosso curso de reanimação neonatal básica, né? Esse curso, ele conta, então, com aulas de preparo para a sala de parto, né? Muito mais completo do que o preparo que eu falei até agora. Tem vídeos demonstrativos de como a gente vai montar e testar baby puff, ambu, berço, laringoscópio, como que a gente vai fazer a touca plástica para o prematuro, como a gente vai testar colchão térmico, né? Todos esses adendos a gente tem dentro do nosso curso de reanimação com vídeos explicativos, né? Como prestar uma assistência ao recém-nascido com boa vitalidade ao nascer e os passos iniciais, como fazer uma VPP efetiva, né? Como usar uma máscara laríngea, né? Só não vamos, como a Jordana falou até agora, entrar na intubação, né, orotraqueal e na massagem cardíaca. Como a gente mantém um neném no CPAP nasal, porque muitas vezes a gente precisa atender um outro recém-nascido que às vezes não nasce bem, o neném fica no CPAP, é preciso saber a técnica de segurar a máscara no recém-nascido no CPAP, de como se colocar no CPAP, que é importante, né? E tem também fluxogramas de salas de parto especiais, né, que são salas de parto que fogem um pouco da habitual, então precisam seguir fluxogramas específicos, como, por exemplo, o HIV, sala de parto de mãe com hepatite B e C, né, com malformações congênitas. Então, essas salas de parto também existem fluxogramas que estão no nosso curso. Também como montar uma incubadora de transporte, que muitas vezes também compete a físio, né, a enfermeira montar essa incubadora de transporte para o bebê ser levado da sala de parto, às vezes, né, para UTI ou para o leito de retaguarda. Além dessas aulas, da grade que a gente já mostrou e de todo o material de apoio que tem dentro do nosso curso, vocês também vão ter acesso a 4 aulas bônus, né? Que apesar da gente não falar de medicações, a gente vai ensinar como diluir as medicações para reanimação neonatal, né, avançada, como é feita a divisão das medicações para tubo, para veia, né, para o catéter umbilical,
como é feita a fixação correta de um tubo orotraqueal, né? Porque muitas vezes a gente vê a fixação ser feita de forma errada e o tubo desloca. Como a gente clampeia o cordão umbilical com o clamp, que é o que a gente fez naquele vídeo que eu mostrei da sala de parto, e com a borrachinha, que é uma forma diferente, né, de clampear o cordão umbilical, e como ventilar adequadamente com o ambu, né, como é a pressão que você deve fazer, né, qual é a frequência que você deve dar no ambu. Além disso, vocês vão ter acesso direto a gente num grupo exclusivo no WhatsApp, né? E 3 encontros ao vivo para a gente fazer uma discussão de casos, né? A gente acredita que ao compartilhar experiências do dia a dia, a gente pode fixar melhor esse aprendizado adquirido, além de possibilitar a gente conhecer as várias realidades do serviço em todo o país, né? Então a gente tem certeza que será uma troca muito interessante, né? E que a gente vai aprender também muito com vocês. Agora eu vou mostrar, a gente vai mostrar o nosso curso por dentro, né, Jô? Vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar a tela, Jô vai mostrando, vai falando para vocês. Então, são 5 módulos, né? O primeiro módulo é o de boas-vindas, explicando para vocês sobre o curso, sobre o nosso objetivo. No segundo módulo, que é o de sala de parto, é onde a gente vai mostrar o preparo da sala de parto, como montar os materiais de apoio, apresentando para vocês um berço aquecido, apresentando uma UCI, que muitas vezes a pessoa chega ali no serviço e é a primeira vez que está vendo aquele equipamento e não sabe como manusear, como ligar. Então, a gente mostra como montar o aspirador a vácuo externo, que tem a UCI tem o aspirador acoplado nela, tá? E tem a outra é o aspirador direto da parede. Tem também montagem e testagem do ventilador mecânico, que é o Baby Puff. Então, muitas vezes na correria, como a gente falou, às vezes o pediatra está numa sala de parto, está em outra ocasião, a gente precisa da equipe também sabendo fazer esses procedimentos, essas checagens, né? A montagem do ambu autoinflável, a demonstração de como colocar a máscara laríngea no bebê, testar laringoscópio e lâmina. Então, assim, vocês não vão entubar, mas vocês podem deixar tudo testado, tudo pronto para se caso vier a precisar, já está tudo certo. Então, isso tudo adianta o processo daquele bebê, tá? Checar o material, todo o material necessário para o nascimento, como fazer a touquinha plástica, como a Ana falou, como fazer a bandagem, como fixar o oxímetro na mão do bebê, que às vezes é escorregadio, é melado, o bebê acabou de nascer, então precisa fixar direitinho. O colchão térmico químico, quando é um bebê prematuro extremo, como colocar o monitor cardíaco, o aspirador de mecônio, que não é mais recomendado usar, mas a gente ainda tem, então, se precisar, como que faz, o que aparelhinho é esse que muita gente nem conhece, né? Material também para cateterismo umbilical e maleta de urgência, que vai estar dentro da maleta de urgência, não necessariamente vocês vão usar, mas vocês precisam saber, para se um médico solicitar, pega o material sim, pega o material, sabe? Saber que material que ele está pedindo. E o que deve conter, né? E o que deve conter dentro da maleta para uma reanimação avançada, para um bebê que não volta só com VPP, né? Que ele não chora logo. Então, é aquele bebê que vai precisando de mais passos e mais passos, então já precisa ali da intubação, de outras intervenções, e é quando a gente começa a preparar droga, separar material, preparar outras coisas, não necessariamente vai usar, mas às vezes a gente prepara e como vamos colocar no papel de médica, eu estou ali reanimando o bebê, eu não consigo reanimar e preparar o material. Então, eu preciso de alguém comigo, eu preciso de uma equipe ali, sabendo do que eu estou precisando, sabendo o que eu estou pedindo. E com frequência a gente vê em alguns lugares que a gente trabalha, né, Ana, a gente precisando dessa assistência e as pessoas não sabendo nem o que a gente está pedindo. Então, locais que tem mais de um médico, às vezes a gente precisa chamar o outro pediatra para poder atender com a gente. Então, a gente, né, vê essa necessidade que a gente precisa. Às vezes, a enfermeira obstetra que está ali junto, mas não sabe. Às vezes, até o obstetra está ali com a gente, mas a gente pede as coisas, mas eu não sei, eu não mexo com isso. Então, assim, é importante realmente toda a equipe estar ciente do que está acontecendo ali. Né? O bebê é o principal ali daquela cena do parto, no final das contas, é o bebê. É o que a mãe está esperando, é o que todo mundo está esperando. O módulo 3, a gente vai mostrar, então, detalhadamente a assistência ao recém-nascido com boa vitalidade e os passos iniciais. A VPP com a máscara facial. É uma aula bem extensa, uma aula bem completa. A gente vai mostrando vídeos bem explicativos de todo o passo a passo de como esse bebê pode ir evoluindo, tá? O ajuste, acoplar o CPAP, manter o bebê no CPAP,
Porque outras vezes também acontece disso, a gente está lá, não tem quem segure o CPAP e está nascendo outro bebê que precisa de assistência, e às vezes o pediatra fica sem ter como ir, né? Porque o de cá está precisando, mas o de lá também está precisando, e aí a gente fica travado. Então, ter uma equipe, de novo, que sabe, que conhece, que está segura do que está fazendo, deixa até a gente mais tranquilo, né? O uso da máscara laríngea e um resumo sobre a reanimação neonatal. Então, nesse resumo, a gente passa desde o bebê que nasce bem, o bebê que responde ao estímulo do obstetra, o bebê que só faz uma VPP e volta, até chegar nesse bebê que precisa de máscara, que precisa de mais intervenção, que vai de fato precisar do pediatra ali junto com ele. No módulo 4, a gente então vai ter a demonstração da incubadora de transporte, né? Como montar essa incubadora, preparar ela da melhor forma para poder transportar o bebê para uma UTI ou para uma leite de retaguarda, como montar o baby puff ali, o CPAP, como montar os gases, né? Oxigênio, o aspirador, o gás, para poder, às vezes, o bebê levar esse bebê entubado para lá. Então, de novo, o médico vai estar ali preso com o bebê na assistência dele. Então, não vai ser ele que vai montar essa incubadora, né? E os materiais de situações especiais em sala de parto. Esse material tá muito bacana, porque tem umas situações que realmente precisa de luvas especiais, precisa de um material, né, especial ali para aquela sala de parto. E quando está todo mundo sabendo o que está acontecendo, tanto na história do bebê, né? Ah, vai nascer um bebê assim, então, eu já sei que preciso de uma luva diferente, eu preciso, entendeu? Então, isso facilita muito e melhora muito o prognóstico do bebê. De novo, não é só entregar o bebê bem, chorando, é entregar um bebê que vai crescer em sua, né, plenitude, ser um adulto que vai conseguir produzir, né, para não ser nenhum neuropato ou nenhum bebê com algum tipo de sequela. E nossas aulas bônus, né? Diluição de medicações para reanimação neonatal avançada, então, como diluir adrenalina, como deixar as seringas preparadas, como fixar um tubo, como clampear o cordão com clamp, com a borrachinha, e como ventilar corretamente com a ambu, sem dar muita pressão, sem dar muita frequência, para poder evitar lesões no pulmão desse bebê. Então, saber essas frequências, saber essa pressão certa de dar ali também é fundamental, tá? Então, falando tudo isso, a gente apresenta aqui para vocês o curso, né? Exatamente. O nosso curso, então, de reanimação, como a gente estava mostrando para vocês, é um curso para você dominar, né, os fundamentos da reanimação neonatal, se atualizar nos protocolos, que são os protocolos mais recentes, ainda mais segundo a SBP, que é indispensável para essa equipe multiprofissional nas salas de parto, né? Então, aqui você vai ter todo o roteiro do que tem no curso, né? Dos módulos, cada um, o que, que tem, que, como a Jordana já passou agora todos eles, né? O modo de assistência, as aulas bônus, né? E você vai poder acessar o curso de qualquer lugar do país, ver o curso a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, ter acesso a todos os materiais de apoio, quantas vezes você quiser. Realmente, os materiais de apoio, os fluxogramas, tem vários fluxogramas e estão bem bacanas, né, de salas de parto especiais, além de outros fluxogramas, né, de como reanimar o neném. Então, são todo o passo a passo que está bem explicadinho, né, e você vai ter acesso a esse curso por um ano. Né? Então, todo esse curso, né, com material de apoio, com tira-dúvida, com tudo isso que a gente vai fazer, além das 3 aulas que a gente vai fazer de tira-dúvida, né, de suporte com vocês, né, e além de suporte no WhatsApp, vai ter um investimento nessa condição especial de lançamento de 697 à vista, ou por 12 parcelas de menos de R$ 70, né, por mês. Você pode dividir no cartão de crédito, né, junto da plataforma, e a gente, né, tem os 7 dias de garantia que você pode se arrepender se não gostar do curso, que a gente devolve o dinheiro de vocês. Até quando esse valor? Bom, a gente está no final do mês, a gente sabe que tem muita gente espera virar o cartão, né, para poder fazer as compras. Então, assim, a princípio a gente faz aquela promoção de padrão de 7 dias, mas se alguém tiver alguma particularidade, alguma coisa que precisar também falar com a gente por conta de virada de cartão, é só falar. Mas a princípio são 7 dias, né? Então seria até segunda-feira que vem. Marcelo, obrigada. Obrigada, Marcelo. De nada, Grazi. Mais alguma pergunta? Pode perguntar por alto, se alguém quiser perguntar também. Sobre a aula, sobre, né, às vezes alguém já
vivenciou alguma sala de parto, tem alguma dúvida, Quiser fazer algum comentário. fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Fátima, né? É, Boa noite. isso. Pode O falar, meu amor. curso, ele tem duração de quanto tempo? E é certificado, tudo certinho? É quantas horas aulas? Bom, o curso tem duração de 1 ano, né? E as horas aulas a gente vai colocar para vocês aqui também. A gente já estava calculado, mas eu vou colocar aqui para vocês. Daqui a pouquinho eu jogo no grupo. Certificado a gente não dá. Você perguntou de certificado, né? Não dá. É um curso, assim, mostrando mais a prática, como a gente falou. Essa parte de certificado, quem fornece é a SBP, então a gente não é um curso que vai fornecer esse tipo de certificado, esse tipo de qualificação, mas a gente percebe na realidade, na prática, como que o curso da SBP, até para nós médicos, deixa um pouco a desejar, para falar bem a verdade. Então, assim, é um dia maçante, um dia de muito treinamento que você fica ali repetindo, 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 mas que na hora que chega de colocar na prática, de né, montar os equipamentos, de reanimar o bebê, quando você fica na dúvida, você não tem muito aquele suporte deles. Então, a gente quis fazer esse curso justamente para as pessoas terem essa segurança. Né? Até no nosso de médico, como eu falei, como a gente falou no início da aula, nós somos NEO, então tem trabalhado com a gente pediatras, médicos, que nem pediatras são também, e eles já fizeram os cursos de reanimação neonatal, então, em teoria, eles podem atuar na sala de parto, eles podem atender, mas a gente vê neles também a insegurança de fazer, né? E, enfim, aí a gente não tem esse certificado. É um curso livre, então não precisa de certificado, não também precisa de reconhecimento do MEC. Quantas horas aula, Maria de Fátima? Eu vou confirmar aqui para você. Onde que a gente anotou isso? No bloco de Que notas. a gente estava fazendo essas contas para poder falar para vocês. Mas eu acho que dava coisa de 10 horas. Eu acho que dava alguma coisa em torno de 10 horas, 10 a 12 horas, né? Contando todo o material gravado, todo o material de apoio, todo o outro material para vocês estudarem, além de, né, o tempo de estudo e tudo mais, essas horas de aula ao vivo que vai ter com a gente também, esses encontros ao vivo. A Adriana até perguntou, caso eu possa comprar o curso depois de assistir uma aula determinada, poderíamos tirar dúvidas de alguma forma? Sim, comprando o curso, a gente já vai fazer um grupo com todas as pessoas. Então, assim, qualquer tipo de dúvida que tiver em relação à aula, em relação a algum atendimento que vocês tiverem, pode mandar, pode Isso. perguntar e a gente vai estar disponível para poder tirar essas Luca, dúvidas dá de vocês. licença, filho, dá espaço. Eu não fico desse jeito em cima de Crianças. Mas a gente é livre com a gente, as dúvidas. Podem tirar livremente. A Glaucia até falou, concordo com você, já fiz 2 vezes. Pois deixa um pouco a desejar, né? Então, foi nessa busca, nessa necessidade que a gente vê, assim, de nós médicos, dos profissionais de equipe multidisciplinar que trabalham com a gente, que a gente resolveu fazer esse curso. Está bem completo, está bem bacana, tá? Pode tirar dúvida tanto no WhatsApp quanto na própria plataforma do Hotmart. Tem um espaço lá de De colocar as dúvida. dúvidas, tá? Mais alguma dúvida? Respondi sua dúvida, Maria de Fátima? Oi, respondeu sim. Obrigada pelas explicações, viu? Nada. Mas a gente coloca direitinho as horas para vocês no grupo. Pode deixar. Obrigada. Não, né? Então é isso. A gente agradece a vocês pela presença, né, por estarem conosco nessa live. Espero que vocês tenham gostado, né? E vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube, né, a aula, se vocês quiserem retomar, né, voltar nelas depois, rever alguma coisa, né, que a gente abordou durante a aula. E a gente está à disposição também para qualquer dúvida que vocês tenham no nosso grupo de WhatsApp. Então, fiquem à vontade, a gente é bem aberta, pode ficar à vontade para tirar as dúvidas com a gente também, tá? Boa noite, então, para todo mundo. Muito obrigada pela presença. Obrigada, gente. Boa noite.